pessoas, sejam bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigel, esse é mais um vídeo nosso aqui no canal. Vídeo esse direcionado aos alunos do ensino médio, uma breve revisão sobre o pensamento econômico do final do século XX e início do século XXI. Então, se você é aluno do ensino médio, vai fazer Enem, vai fazer vestibular, assista esse vídeo que eu tenho certeza que vai ter muitas coisas importantes para você. E se você apenas gosta de debater temas econômicos ou políticos, também assista esse vídeo, porque vai ser também muito importante para você. O final dos anos 80 e anos 90 foram dominados, digamos assim, por um pensamento econômico único, chamado neoliberalismo. O neoliberalismo, é claro, tem suas raízes lá no liberalismo do século XIX, que é chamado então de liberalismo clássico, mas traz algumas mudanças de pensamento. Entre elas, é claro, a defesa do Estado mínimo, ou seja, a menor intervenção possível do Estado nas relações econômicas, sociais e políticas, e a crença no mercado ou no livre mercado como grande regulador das necessidades humanas. Bom, o pensamento neoliberal dominou os Estados Unidos e a Inglaterra entre os anos 70 e 80, com figuras como Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher, a chamada Dama de Ferro, na Inglaterra. Nesse período gerou muita polêmica porque houve um corte muito grande dos serviços essenciais do Estado, obviamente prejudicando ainda mais as populações mais pobres nesses países. E nos anos 90 esse tipo de pensamento chega forte na América Latina, inclusive no Brasil, nos governos de, por exemplo, Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso. Até os anos 90, então, o neoliberalismo era pensado como a única via. Não há alternativa ao neoliberalismo, porque a outra alternativa ao neoliberalismo seria o socialismo da União Soviética, que já havia fracassado com a queda do Muro de Berlim. Então não tinha mais o que se pensar. O neoliberalismo era o fim da história, o único caminho possível para as sociedades democráticas, para as sociedades liberais. Obviamente, a partir dos anos 90, começou a surgir uma série de pensadores, uma série de intelectuais que vão olhar para o mundo socialista e vão dizer, olha, realmente não deu certo, não é isso que a gente quer. Vão olhar para o neoliberalismo, percebendo que houve um grande aumento da pobreza nos Estados Unidos e na Inglaterra, e que a implantação do neoliberalismo nos outros países do chamado terceiro mundo, ou mundo em desenvolvimento, se vocês preferirem, como o Brasil e os demais países da América Latina, também não estavam funcionando muito bem, no sentido de dar as respostas necessárias para controlar o crescimento da desigualdade social. Deve haver algo além do socialismo e do neoliberalismo, como a gente poderia chamar assim, uma terceira via. E aí inicia aquilo que nós vamos chamar de debate econômico ou debate sobre o desenvolvimento a partir dos anos 90. Grandes intelectuais passam a ganhar destaque, como Amartya Sen, com as novas regras para um capitalismo ecológico, desenvolvimentista, a criação do conceito de IDH, Mahabub al-Raqi e... bom, esqueci o nome do outro pensador, que vão trazer esse debate que vai atrelar o desenvolvimento ao crescimento. E um nome muito importante para nós aqui hoje nesse vídeo é o nome do pensador sul-coreano Ha-Joon Chang, professor da Universidade de Harvard. Ha-Joon Chang, eu não tenho certeza se é assim que pronuncia o nome desse cara, mas se alguém souber, deixa aqui nos comentários, porque, sério, é difícil. Agora, Ha-Joon Chang, muito mais do que um nome estranho, ele traz uma visão sobre esse debate a respeito do neoliberalismo que é muito interessante. Ele escreve um livro, e eu vou deixar aqui linkado para quem quiser comprar e ajudar o canal, chamado Chutando a Escada, uma análise histórica do desenvolvimento. O livro Chutando a Escada ele é muito interessante porque ele faz uma desconstrução das ideias do neoliberalismo, analisando a história dos principais países que no momento defendiam o neoliberalismo, ou seja, a Inglaterra e os Estados Unidos. E ele vai chegar à conclusão que é mais ou menos a seguinte: apesar de Ronald Reagan e Margaret Thatcher defender tanto as ideias neoliberais, aquilo que colocou tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos como as maiores potências econômicas até os anos 90, basicamente tem pouco ou nada a ver com ideias neoliberais. É como se esses países tivessem alcançado uma etapa de desenvolvimento,
né, o primeiro e o segundo maior PIB do planeta até aquele momento, e estivessem literalmente chutando a escada para não deixar que os outros países os alcançassem. Por isso, chutando a escada. Chegamos lá em cima, somos os maiores PIBs, e agora a gente vai, digamos assim, exportar ideias, o neoliberalismo, para os demais países do mundo, como sendo uma receita mágica, como sendo um caminho único para o desenvolvimento, enquanto, na verdade, ao olhar para a história do nosso país, o neoliberalismo chegou aqui muito recente e chegou no momento que tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos já eram os países mais desenvolvidos do globo. Ou seja, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A análise do Ha-Joon Chang é fundamental para a gente entender o neoliberalismo e entender também as contradições que existem por trás do neoliberalismo. Mas mais do que a crítica ao pensamento neoliberal, o que tem de essencial no debate político e econômico a partir dos anos 90 é justamente defender a ideia de que deve haver uma terceira via, uma alternativa ao socialismo soviético e ao capitalismo neoliberal, uma alternativa que possa conciliar o desenvolvimento com o crescimento econômico, ou seja, o crescimento da economia com a melhora na qualidade de vida para a maior parte da população. E esse é o momento atual do debate. Embora, curiosamente falando, nesse início do século XXI, ou nessa segunda década do século XXI, as ideias neoliberais continuam fortes, mas se vocês olharem para todos os indicadores econômicos, quanto mais neoliberal são as medidas adotadas por um governo, nós temos o crescimento da pobreza e da desigualdade. O exemplo mais recente dessa história é o Chile, que até pouco tempo atrás era entendido como um caso de sucesso do neoliberalismo. Inclusive, foi o Chile o primeiro país da América Latina a implantar políticas neoliberais durante a ditadura do Pinochet. No começo do século XXI, o Chile entra em convulsão. Protestos, percebe-se que os idosos perderam suas aposentadorias, empobreceram, e nós acompanhamos um 2019 marcado por violência, por violentos protestos no Chile. E quando a gente olha para as reformas recentes no Brasil, nós temos um discurso neoliberal muito forte, mas desde a reforma trabalhista de Temer até hoje, quanto mais se tira a participação do Estado na economia, maior tem sido o crescimento da pobreza e os empregos não estão surgindo. Por isso esse debate proposto por Ha-Joon Chang é fundamental para nós entendermos o mundo nesse início do século XXI. Portanto, leiam o livro Chutando a Escada. Vou deixar aqui o link para quem quiser comprar o livro, mas vou deixar também aqui o link para quem quiser baixar de graça o PDF do livro. Só não contem para ninguém que foram aqui que vocês acharam esse link. Muito bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curte, compartilha, deixa um comentário maroto aqui embaixo. No mais, forte abraço a todos e valeu!